Meus queridos amigos, eu queria começar por dizer que, e não é uma palavra de circunstância, nem por estar aqui perante eles, é realmente o que eu sinto, porque os conheço há muito tempo, que o José Pinheiro e o Miguel Paiva, de resto, ilustrando neles aquilo que são as generalidades dos nossos autarcas, mas referindo porque os conheço, representam o melhor que o CDS tem. Representam realmente o melhor que o CDS tem e são para mim uma grande fonte de inspiração. O Miguel Paiva foi meu colega deputado à Assembleia da República, de resto, no tempo em que eu fui presidente do grupo parlamentar, e foi um deputado extraordinário, como é hoje um presidente da Assembleia Municipal, em que os munícipes se reconhecem e que se é deputado da Assembleia Municipal e presidente da Assembleia Municipal, dá tanto à sua terra nesta função como dava ao país quando assentou praça na Assembleia da República. E o José Pinheiro é um dos nossos heróis, basicamente, num partido que nós nos habituamos a escutar, nunca concordando, devo dizer, pelo menos desde logo nos que estão naquela mesa, e acredito que na maior parte das mesas, que não tem vocação autárquica. Foi precisamente neste distrito, mas foi também neste concelho que se começou a mostrar ao país que as eleições autárquicas não são apenas uma disputa entre dois partidos, não são apenas uma disputa entre PS e PSD. São uma disputa onde características pessoais podem fazer a diferença. Nós bem sabemos que na política, e em Portugal, durante muitos anos, por razões que são conjunturais e têm que ver com o que aconteceu depois da Revolução, ser-se neste país do PS ou do PSD, e eu digo isto com respeito porque em democracia eu tenho respeito por todos os partidos e pelas pessoas que têm todas as opções partidárias, mas realmente as coisas são assim. Ser-se candidato do PS ou do PSD é mais fácil, é mais ou menos como o código postal, é meio caminho andado. Porque são partidos maiores e há pessoas que votam nos partidos como nós, em certa medida, gostamos de um clube de futebol. As coisas são mesmo assim. Significa por isso, porque as coisas foram-se densificando ao longo dos anos desta forma, para se vencer pelo CDS em autarquias, tem realmente que se ter mais qualquer coisa. Porque nós não temos meio caminho andado. A nossa partida é mesmo ali no início. E se esta vitória aconteceu em Valdecâmara, aconteceu porque o Zé Pinheiro é realmente um candidato extraordinário, confirmando no exercício das funções como Presidente de Câmara de Valdecâmara. Significam política de boas contas. E essa é uma marca que temos e que nos é muito grata. Porque o país paga hoje ainda, na verdade os meus filhos que são pequeninos têm 6 anos, pagarão até à sua velhice as consequências das políticas de más contas. Nós gostamos de significar políticas com boas contas. Política com memória. Nós honramos os nossos e o nosso passado e aquilo que somos em todas as circunstâncias. Política com doutrina. Não somos um partido feito de plasticina que se adapta às circunstâncias, esquecendo aquilo que é o seu ideário, política de valores. E se dúvida houvesse quanto à política de valores que significamos, o Miguel Paiva demonstrou muito bem aqui em cima, num pormenor que certamente repararam, num apelo que fez para uma iniciativa que é da Assembleia Municipal e que tem que ver com quem, sendo português, combateu na Primeira Grande Guerra. Nós todos os anos celebramos, e bem, o 25 de Abril. Quase nunca o 25 de Novembro e mal. Mas quantos recordamos os mortos portugueses que na Primeira Grande Guerra ajudaram a que as democracias prevalecessem sobre as ditaduras e que hoje fôssemos livres? Soldados daqui de Valdecâmara.
como do meu conselho. Eu sou presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão e achei muito curioso porque lançamos um livro com uma espécie de dicionário dos combatentes da Grande Guerra. Poucas pessoas sabem, na Batalha de Lalis, por exemplo, foram milhares de mortos portugueses. Milhares de mortos portugueses. E feitos prisioneiros e gaseados. Eu tive um tio-avô na Primeira Grande Guerra, o meu tio Francisco. Estava na frente de guerra quando os alemães atacaram. Foi gaseado e foi feito prisioneiro. Como ele, muitos. E ninguém hoje se recorda deles. Mas sofreram quando tinham quase nada. Mal armados, mal equipados, sofreram como poucos. E por isso, Miguel Paiva, esta iniciativa significa, quando se ascende ao poder, isso que nos orgulha muito. Política com valores. Não será iniciativa... Não fazemos tudo apenas a pensar em votos. E esta não será certamente uma das iniciativas que trará mais votos, mas honra a memória de outros que, como nós, sendo portugueses, permitem que hoje estejamos aqui a lutar em democracia. E eu digo isto e não podia deixar passar esta nota porque eu sou deputado europeu. E realmente, se há União Europeia a começar por causa de duas guerras. Uma Primeira Guerra Mundial com milhões de mortos, uma Segunda Guerra Mundial que significou mais de 80 milhões de mortos. Nós que nos habituamos a viver a espuma dos dias, muitas vezes esquecemos isto, mas isto é muito importante. É o que justifica que sejamos candidatos. 80 milhões de mortos, mais de 80 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. 7 milhões de judeus, pela simples circunstância de o serem. O que também não é relevante. Sabem, por exemplo, muitos não terão disso noção porventura, mas hoje quando se discuta a ascensão dos extremismos, nós temos que estar muito preocupados com a ascensão dos extremismos. Porque esses extremismos, enfim, o François Mitterrand, eu cito um socialista porque realmente, quando falamos de liberdade, a liberdade não tem partidos, tem democratas. E o François Mitterrand dizia que o nacionalismo é a guerra. E tem toda a razão, mas quem hoje, por exemplo, olha para a Hungria, vê um partido que se chama Jobbik, que, entre outras coisas, representando já 17% do Parlamento húngaro, entre outras coisas, defende que os seus governantes façam testes genéticos para mostrar que não têm sangue judeu. E isto acontece no século XXI, no centro da Europa Ocidental. E por isso as eleições europeias não são uma questão menor. São uma questão muito relevante. E quando evocamos os mortos da Grande Guerra ou os combatentes da Grande Guerra, da Primeira, como a Segunda Guerra, onde Portugal não esteve, mas onde, não estando como potência, como nação beligerante, teve, apesar de tudo, militares, nós podemos, quando estamos em cima de um cruzamento, quando se decidirá tanto o nosso futuro, fazer escolhas. E essas escolhas são relevantes também para Portugal. Eu não sei se sabem, há pouco falava com o Zé Pinheiro, e isto tem muita importância para Valdecâmara e para outros concelhos. Portugal, nos fundos da coesão, por causa do Brexit e da saída do Reino Unido, a saída do Reino Unido é uma má notícia para Portugal. Nós estamos a falar de 70 milhões de consumidores, estamos a falar de uma potência militar, estamos a falar de um conjunto de nações aliadas de Portugal, no caso da Inglaterra, a mais antiga aliança do mundo, existe entre Portugal e a Inglaterra, mas por causa do Brexit vamos ter uma grande redução no orçamento da União Europeia. Significará uma perda de 7% dos fundos de coesão para Portugal. 7% são muitos milhões de euros. Muito dinheiro para Portugal. E dirão, é uma inevitabilidade, há menos dinheiro, mas não é. E nestas escolhas para o Parlamento Europeu isso tem que ser dito. Porque se Portugal vai perder muitos milhões de euros, vai ver reduzido o fundo de coesão em 7%, há outros países muito mais ricos que vão receber muito mais. O Luxemburgo, para lhes dar um exemplo, tem um rendimento per capita de perto de 200% da média da União Europeia. 200% da média da União Europeia. Portugal tem um rendimento per capita que rondará os 90%. Portugal vai perder 7%. O Luxemburgo vai ganhar muito. Espanha cresce muito mais do que Portugal. Vai ter um aumento de 5%. Portugal vai ter uma redução de 7%. E não é justo. E argumenta-se, entre outras coisas, que na justificação da redução ou dos aumentos estão as políticas de combate ao aquecimento global do planeta e os refugiados. Nem sequer isto faz nenhum sentido, porque todos os estudos mostram que Portugal é o país que mais vai sofrer o impacto do aquecimento global.
com fenómenos de desertificação gravíssimos. Nenhum outro país sofrerá a médio prazo e até a curto prazo as consequências do aquecimento global como Portugal. E de resto, Portugal, e bem, tem manifestado disponibilidade para receber outras pessoas, refugiados verdadeiros. Então, se assim é, Portugal tinha que estar a receber mais dinheiro e não menos dinheiro, porque Portugal precisa mais desse dinheiro nos fundos que são da coesão e, portanto, para nos ajudarem a aproximar da média dos outros países do que outros que já são mais ricos. E isso é muito relevante quando nós vamos discutir eleições europeias, porque falamos também de política com boas contas e nós não podemos ter boas contas sem termos dinheiro que nos permita, em fundos que são de todos, utilizá-los para um bem que é o bem comum. E porque falamos de boas contas, eu devo dizer isto em relação ao Zé Pinheiro. O Zé Pinheiro tirou esta autarquia de um buraco financeiro e ainda por cima faz obra, o que é obra. Como aqui se viu. Outros fizeram um buraco e não deixaram obra nenhuma, o que também é notável, convenhamos. Mas nisso, uma diferença que temos de assinalar. Para dizer que temos muito orgulho nos nossos autarcas todos, em cada um dos presidentes de junta, presidentes de assembleias de freguesia e membros de assembleias de freguesia, vereadores, sem os quais o Zé Pinheiro não teria uma equipa capaz que o ajudasse em tarefas tão difíceis, deputados à Assembleia Municipal, e eu volto a insistir, eu sou deputado municipal, presidente de uma Assembleia Municipal, sei bem, que são a frente de combate nos momentos mais difíceis, quando tanto se discute, afinal as Assembleias Municipais são o grande parlamento do município, onde basicamente autarcas, presidentes de junta, enfim, deputados municipais eleitos, presidentes de junta, perante um povo que assiste, discutem aquilo que há de mais relevante e, portanto, agradeço genuinamente a todos os nossos autarcas, mas também queria deixar uma palavra para os nossos deputados. E perceberão porquê. Enfim, hoje, sobre o Parlamento, há quem fale de virgens ofendidas num lugar onde não há virgens. Eu não queria aqui despender grandes teorizações sobre virgens. Não parece sequer o lugar apropriado. Agora, uma coisa tenho a certeza, é que os deputados não são todos iguais. E nós temos extraordinários deputados, desde logo naqueles que são eleitos por este distrito, e refiro-me ao João Almeida e ao António Carlos Monteiro. Realmente não somos todos iguais. E não podemos aceitar generalizações na política como não as aceitamos na vida. Os maus exemplos devem ser assinalados, reconhecidos e, quando possível, corrigidos. Porque senão os bons exemplos também perdem todo o sentido e não podem ser sublinhados. E eu que até estou a uns quilómetros longe, também sou eurodeputado, mas não entro propriamente nesse campeonato, digo por sentido de justiça. Tal qual disse em relação ao Miguel Paiva, quando tínhamos grandes deputados, digo hoje em relação àqueles que ajudam a que o CDS tenha, digo com parcialidade, devo dizer, mas acho que apesar disso, com também algum sentido de justiça, temos o melhor dos grupos parlamentares da Assembleia da República. Estão como o Zé Pinheiro com as contas. Com pouco fazem muito, realmente. E enfim, mas voltando basicamente aqui a Valdecâmara e às contas, eu queria dizer que, exatamente pelo que eu disse, se eu fosse do PS, se eu fosse socialista ou se fosse social-democrata, eu votava no Zé Pinheiro. Não digo que votassem todos, mas se fosse socialista ou fosse social-democrata, porque a política também deve ser feita de justiça e de uma avaliação em concreto, de uma política que tem que ser de mérito, o mérito está realmente todo ali. Eu recordo-me quando as eleições aconteceram e pela primeira vez ascendemos à presidência da autarquia. Como o sofrimento realmente era saber que se ia gerir uma casa na qual basicamente não havia dinheiro. E todos sabemos que casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Ora, não havendo pão, o que aqui foi feito é notável e nós devemos sublinhá-lo porque o que aqui foi feito pode ser reproduzível em muitos outros concelhos. Eu, pelo país fora, invoco tantas vezes o exemplo de Valdecâmara. Tantas vezes mesmo.
Invoco pelas boas contas, porque não somos todos iguais. E nas autarquias conta mais do que um partido, mais do que uma sigla, a capacidade das pessoas. E a nossa equipa, as nossas equipas em Valdecâmara merecem-no. E merecem que isto seja dito. Há pouco, na Junta de Freguesia, onde eu passei para cumprimentar o Sérgio, é ver o orgulho com que encarna o ser-se autarca, o servir o povo, os seus munícipes. Um amor à camisola e à sua terra. Perante retratos numa sala de todos os presidentes de junta, que em grande parte dos casos não eram do CDS. Honrando memória que é de todos. Isto significa democracia, respeito pelos adversários, mas defesa das nossas cores, como é evidente. O que me leva, por isso, a terminar as eleições europeias. Eu agradeço muito ao Pedro Magalhães para começar o estímulo, não é? Porque ele coloca a fasquia tão alto que, ao mesmo tempo, também converte o estímulo em responsabilidade. E a responsabilidade, enfim, que eu aceito, como aceito todas as batalhas para que me quiseram neste partido, enfim, também não me faz retirar os pés da terra. Agora, há uma coisa que eu sei, é que todos lhe conhecemos a eficácia e, empenhando-se o Pedro Magalhães, tenho a certeza que teremos condições de ter muito melhor resultado no Distrito de Aveiro e desde logo em Valdecâmara do que se o Pedro Magalhães não estiver empenhado. E agradeço também ao Miguel Paiva e ao Zé Pinheiro, e em ambos, certamente todos, mas refiro-me a estes, meus queridíssimos amigos, porque foram quem, a propósito, falaram, enfim, as palavras de apoio, e eu, na minha modestíssima qualidade de cabeça de lista do CDS, nesta disputa que é realmente tão difícil, mas tão importante, e acreditem, as eleições europeias são muito importantes. O que de mais relevante se discute hoje para o país, discute-se no Parlamento Europeu. 70% das, chamemos-lhes leis, não são, das iniciativas legislativas que são aprovadas, são no Parlamento Europeu. Enfim, eu, nesta disputa, que volto a insistir, é muito difícil, sinto-me muito mais reconfortado e muito mais confiante quando sei que tenho pessoas assim a ajudar-me, a dar-me o exemplo e a, junto de mim, empenharem o seu esforço. E só lhes peço uma coisa, acreditem. Acreditem, porque eu acho mesmo que nós estamos em condições de ter um bom resultado. Não tenho a demagogia de dizer que vamos ter estonteantes vitórias, mas acredito que vamos ter um muito bom resultado. É com os pés na terra que eu digo. Agradeço-vos o vosso empenho, o vosso esforço. Acreditem que nós vamos conseguir. Muito obrigado. Viva Valdecâmara. Obrigado, Zé. Obrigado, Miguel. Viva este distrito, que é tão importante e um grande exemplo para o CDS. Viva sempre, mas sempre, Portugal.